Tem hora que a gente sente que tem alguma coisa fora do lugar. Tá tudo aparentemente certo, mas lá dentro tem um peso estranho, sabe? Acorda cansado, se cobra demais, pensa até perder o rumo. Parece que fez 1000 coisas e mesmo assim, termina. O dia com a sensação de que não saiu do lugar. Finge que tá bem e esboça um sorriso automático, mas no fundo tem um buraco crescendo, um silêncio esquisito, um vazio que não avisa, só aparece. A verdade que quase ninguém diz é que muita gente vive assim, presa dentro da própria cabeça, presa num looping de ansiedade, medo, comparação e excesso de pensamento, mas com pouquíssima ação. Como se a mente tivesse virado um labirinto sem saída. Só que olha, a sua mente pode ser a sua maior aliada ou o seu pior sabotador. Ela pode te levantar ou te quebrar sem ninguém perceber. Se você não tomar as rédeas agora, ela vai continuar te derrubando em silêncio, de fininho, como quem não quer nada. E não, isso não é exagero, é a mais pura realidade. A boa notícia é que dá para mudar esse jogo. Dá para virar a chave e transformar essa mente de vilã em uma parceira de batalha. Não é papo motivacional vazio, é treino. E é aí que entra o estoicismo. Essa filosofia não é enfeite de livro antigo. Ela é ferramenta, é arma, é escudo, é o manual prático para quem quer sair do caos mental e viver com mais razão, mais foco e mais força. E você pode começar isso hoje, agora. Sabe por quê? Porque mente fria é mente forte. E mente forte é o primeiro passo para uma vida livre. Bora começar? Antes de começar este vídeo, quero agradecer de coração aos membros do canal. Aninha, Adelaine Mombach, Raquel Fernandes e Antônio Macedo. Muito obrigado por prestigiarem meu trabalho com tanto carinho e constância. Quero também agradecer ao irmão João Paulo, que está presente em todas as lives e contribui com sua energia positiva. A participação de vocês fortalece essa comunidade estoica que estamos construindo juntos. Agora, seguimos. Imagina a mente de Marco Aurélio, o imperador, um dos homens mais poderosos da história. Mas ele não nasceu pronto. Não veio com manual de grandeza. Ele era humano como eu e você, com dúvidas, medos, vontades e fraquezas. E mesmo cercado por glória, batalhas, aplausos e exigências, ele travava uma guerra interna, uma guerra que ninguém via. O caos dentro dele era maior que o das fronteiras, do império. E ele muitas vezes tinha medo. Medo de errar, de falhar, de decepcionar, medo de que suas escolhas custassem vidas, medo de ser o responsável pela queda de tudo. Já pensou carregar isso nas costas? E aí sozinho, no frio cortante do norte, em uma tenda improvisada, ele escreve algo no diário que ecoa até hoje nas nossas vidas. O sofrimento vem não dos fatos, mas da forma como os interpretamos. E ali naquele instante, ele entendeu um poder profundo, que a gente não controla o que acontece fora, mas a forma como a gente interpreta e reage, isso sim é nosso. Ali, ele começou o verdadeiro treino. De imperador por fora, passou a ser guerreiro por dentro. Decidiu que toda emoção que surgisse ele ia observar. Todo medo ele ia desmontar com lógica. Toda dúvida ia enfrentar com disciplina. Ele parou de reagir. Começou a responder. Com presença, com clareza, com razão. E essa é a verdadeira força. A que nasce do autocontrole, do silêncio interior, da escolha consciente de não ser, marionete dos próprios impulsos. Hoje as palavras dele inspiram milhões, mas o que poucos entendem é que elas nasceram da dor, da luta, de noites em que ele precisou ser maior que a própria mente. E agora essa história não é só dele, é sua também. Porque se ele conseguiu, você também consegue. A diferença está na escolha. Escolher treinar. Escolher agir com razão. Escolher hoje dominar a sua própria mente. Escreve aí nos comentários. Se tiver coragem de dar esse primeiro passo. Hoje escolho a razão. Hoje escolho dominar minha mente. Porque mente fria não é mente fraca. É mente firme. É mente que sabe o que está fazendo. E isso, meu amigo, é o que define os verdadeiramente fortes. Vamos agora entender melhor esse embate. Razão versus emoção. E não é papo teórico, não, é coisa do dia a dia.
A maioria das pessoas vive como folha ao vento. Qualquer sopro de emoção já muda a direção. Uma raiva mal digerida, um olhar atravessado, uma mensagem mal interpretada. E pronto, já se perdem. É um ciclo sem fim. Reagem, explodem, se arrependem, pedem desculpas, voltam a reagir. Sempre reféns do impulso. E aí, o que elas perdem? O único território que deveriam proteger: a própria mente. O estoicismo propõe outro caminho. Não quer te transformar numa pedra fria. Quer que você seja humano, mas um humano com domínio. Que você sinta sim, mas escolha agir com consciência. Que você olhe para a raiva e diga: tô te vendo, mas não sou teu refém. Que encare o medo com as pernas tremendo, mas dê o próximo passo mesmo assim. Que escute o caos, mas responda com firmeza. Para um estoico, a razão é mais do que uma função cerebral. É a âncora da alma. É o que separa o ser racional do bicho. A emoção? A emoção é natural. Vem como onda. Arrebenta, sacode, balança. Mas ela não é volante. Ela é barulho, não é direção. Se você deixar, ela toma o controle e te leva para onde quiser. Mas se você segura firme o volante, ela pode até fazer escândalo, mas não muda sua rota. Emoção só domina quem pisa fundo no acelerador sem nem olhar para a estrada. A raiva, por exemplo, é uma loucura passageira. Se você não conter, ela vira incêndio e queima tudo. Epicteto já alertava: não é o mundo que te quebra, é a forma frágil como você interpreta o que acontece. Forte, né? E sabe o que é mais curioso? Esses homens não estavam falando de filosofia de gabinete. Eles falavam da vida real. Do momento em que você é insultado e o sangue ferve, mas você respira e segura. Do instante em que a ansiedade bate forte, o coração dispara por causa de algo que nem aconteceu, mas você respira e lembra: o que não posso controlar, não pode controlar minha paz. O verdadeiro estoico não é frio. Ele é lúcido. Ele sente tudo, mas só age com base no que é útil, justo e necessário. Ele entende que emoções são passageiras, mas ações têm consequências. Ele sabe que a diferença entre liberdade e prisão está no ponto onde você decide: vou agir com razão ou vou reagir com impulso? A maioria das pessoas escolhe o impulso. O estoico treina para escolher a razão. E é aí que tudo começa a mudar. Agir por impulso é fácil. Qualquer um consegue. Reagir no calor da emoção, isso até criança faz. Mas parar, pensar, refletir e só então responder, isso é para poucos. Isso exige força, isso exige prática. E o estoicismo é justamente esse mapa. Um guia para não ser mais arrastado pelas ondas da emoção, e sim navegar com firmeza, mesmo quando o mar estiver revoltado. Porque razão não é frieza, é liberdade. Emoção não é fraqueza, é energia, só que energia sem direção vira explosão. Agora, quando você coloca a razão para liderar, essa energia se transforma em ação útil. O que os estoicos nos ensinam, na essência, é isso. Você pode sentir tudo, mas precisa aprender a agir como se não sentisse. Parece estranho, pois é exatamente aí que mora o segredo. Treinar a mente para isso não é dom de nascença, é disciplina, é ralação, é uma batalha diária, silenciosa, longe dos olhos do mundo. Os estoicos sabiam disso, sabiam que o caos externo nunca ia parar. A raiva ia continuar visitando, o medo ia continuar sussurrando, a dúvida ia tentar travar cada passo. Mas sabiam também que, com treino, era possível agir com lucidez, mesmo quando tudo dentro de si gritasse o contrário. A primeira estratégia estoica para isso é simples, mas poderosa. A pausa. Sim, pausar. Antes de reagir, pare. Antes de responder, respire. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse pequeno espaço que mora a sua liberdade. É ali que a razão pode entrar em cena e impedir que a emoção assuma o controle. Quando alguém te provoca, a vontade de revidar é imediata. Mas se você espera um instante, observa e respira, muda tudo. Essa pausa pode salvar uma amizade, uma oportunidade, uma escolha, ou até sua paz. Outra prática essencial é o controle interno. Epicteto falava sempre disso.
Pergunte-se constantemente: o que está no meu controle? Porque é isso que importa. Você não pode controlar o que os outros pensam, dizem ou fazem. Não pode mudar o que já passou. Mas pode controlar suas ações, seus pensamentos, sua postura. E isso basta. Focar no que está no seu alcance te devolve o poder. O resto é só barulho. É ilusão. Os estoicos também praticavam algo chamado premeditatio malorum, ou seja, visualizar o pior. Não para atrair desgraça, mas para se preparar. Eles imaginavam perdas, rejeições, fracassos. Não por pessimismo, mas por sabedoria. Porque quando você encara o pior de frente, o medo perde força. Quem está pronto para o pior não se desespera. Quem já viu o pior na mente não treme quando ele aparece na vida. A mente se torna forte não quando evita o sofrimento, mas quando se prepara para ele. Quando entende que a dor, por mais cruel que pareça, não tem o poder que a gente pensa, a não ser que a gente dê esse poder a ela. Isso é treino mental. Isso é razão ativa. E é exatamente aí que começa a construção de uma mente fria, clara e firme. Outro ponto-chave que os estoicos sempre destacavam é o julgamento. Tudo o que nos fere primeiro passa por esse filtro invisível. Sêneca dizia: não é o que acontece que nos machuca, mas como a gente interpreta o que acontece. Pensa bem, se alguém te ignora, isso pode ser visto como uma ofensa, ou como liberdade. Se algo dá errado, você pode chamar de fracasso, ou de lição. Tudo depende do óculos que você escolhe usar. Julgar é interpretar, e interpretar é escolher. A mente treinada para a razão escolhe a leitura mais útil da realidade, não a mais dramática. Marco Aurélio, todas as noites, escrevia em seu diário. Não para impressionar ninguém. Escrevia para si mesmo, para entender o que sentia, para refletir sobre os erros, para organizar as ideias, porque quem escreve pensa melhor, e quem pensa melhor age melhor. O diário era como um espelho, onde ele se via sem filtros. Era o seu campo de treino. Escrever é uma forma de conversar com a mente e clarear o que está bagunçado lá dentro. É onde começa o silêncio, que organiza o caos. E tem mais. Os estoicos viviam por uma regra simples: haja com virtude, não com impulso. A raiva não justifica a grosseria. O medo não justifica a fuga. O desejo não justifica a imprudência. Emoções não são ordens. Elas são sinais. Você não é um bicho para sair obedecendo tudo que sente. Você é um ser humano. Tem consciência. Tem escolha. E é essa consciência que te dá dignidade. A mente é como um músculo. Se você não treina, ela enfraquece. Se você não domina, ela te domina. Se você não direciona, ela te perde. E quer saber da melhor parte? Tudo isso pode ser aprendido. Ninguém nasce pronto, mas qualquer um pode se fortalecer. Um passo por dia, uma escolha por vez. Os estoicos não buscavam perfeição, buscavam progresso. E mesmo quando caíam, levantavam melhores. Eles sentiam tudo, sim, mas agiam como se não sentissem. E é justamente assim que se vence. Não apagando as emoções, mas colocando a razão como farol, como guia no meio da tempestade. Treinar a mente é isso. Não é evitar o caos, é estar pronto para ele. Porque o caos sempre vem, mais cedo ou mais tarde ele bate a porta. E se a sua mente estiver frágil, você desaba. Mas se ela estiver firme, você atravessa. Não ileso, talvez, mas inteiro. E isso já muda tudo. Quer paz? Treine a sua mente. E quando tudo desmoronar lá fora, você vai descobrir que ainda tem um lugar firme aqui dentro. Tem uma frase poderosa no estoicismo que diz: não é a realidade que fere, é a sua reação a ela. Forte, né? A vida não é o que acontece com você. A vida é o que você faz com o que acontece com você. Duas pessoas passam pela mesma tempestade. Uma amaldiçoa o céu, a outra agradece pela água. O evento é o mesmo, mas o impacto é completamente diferente. E é aí que mora o segredo. Não é o evento que te destrói, é a sua interpretação dele. Você perde um emprego. É tragédia ou recomeço? Leva um não. É rejeição ou redirecionamento? Você é criticado.
Isso te destrói, ou te ensina, ou simplesmente não te afeta porque você entende que não precisa absorver tudo. O fato em si é neutro, é a mente que colore, que dá peso, que dá drama, e às vezes o que dói não. É a realidade. É a novela que a gente inventa sobre ela. Sêneca falava disso. Somos mais atormentados pela imaginação do que pela realidade. Quantas vezes você sofreu por algo que nem aconteceu? Quantas noites perdidas com pensamentos que nem eram seus? É como usar uma lente suja. Se ela tiver raiva, orgulho, insegurança ou medo, tudo que você vê vai sair distorcido. As pessoas viram inimigas. Pequenos problemas parecem monstros. Situações simples parecem o fim do mundo. Mas se você limpa essa lente com calma e clareza, tudo muda. O que assustava ensina, o que doía passa. O que parecia o fim vira recomeço. Por isso os estoicos diziam: não tente mudar o mundo antes de mudar sua mente, porque o mundo sempre vai ter altos e baixos, mas a sua percepção, essa você pode treinar. E quando você muda a forma de ver, você muda a forma de viver. Passa a escolher respostas ao invés de reações. Passa a ter domínio, não desespero. Nada fora de você pode te ferir, a não ser que você permita. Um insulto só dói se você acredita nele. Um fracasso só te quebra se você insiste, que nunca poderia ter errado. Um fim só te destrói se você acredita que não consegue recomeçar. No fundo, tudo volta ao mesmo ponto. O que você conta para si mesmo sobre o que te acontece. Então, da próxima vez que algo te atingir, faz esse exercício. Separe o fato da história que sua mente criou. Observe com frieza. Pergunte: o que realmente aconteceu? E o que estou acreditando que aconteceu? Essa pequena diferença pode mudar tudo. Porque controlar os eventos, você não pode, mas pode mudar completamente como enxerga cada um deles. E isso é liberdade de verdade. Imagina sua mente como um campo, um terreno fértil onde brotam ideias, lembranças, sonhos e medos. É ali que crescem os pensamentos que te fortalecem e os que te sabotam. Só que, como qualquer campo, ele precisa de cuidado, de poda, de proteção. Se você não escolhe quem pisa nesse solo, alguém entra com os pés sujos e destrói tudo que você levou anos para cultivar. Tem gente que chega plantando coisas boas, respeito, verdade, escuta, e rega com paciência. Essas pessoas são raras, mas quando aparecem, sua mente floresce junto. Mas também tem os outros, os que entram arrancando tudo. Questionam suas escolhas como se fossem deles, zombam dos seus sonhos, plantam dúvida onde você estava cultivando coragem. E o pior, fazem isso dizendo que é pro seu bem. Por isso, proteger sua mente é responsabilidade sua. A cerca precisa estar firme. Nem todo mundo que sorri vem em paz. Às vezes, o veneno vem disfarçado de conselho. Às vezes, quem mais te enfraquece é quem você mais deixa entrar. E isso vale não só para pessoas. Vale para hábitos, conteúdos, pensamentos. Aquilo que você consome todo dia pisa no seu campo. As redes sociais que você abre assim que acorda, as conversas que você insiste em manter, os pensamentos que você não questiona. Tudo isso ou fortalece suas raízes, ou arranca elas aos poucos. Até o dia em que você olha para o espelho e não se reconhece mais. Está desconectado de si, dos seus valores, do que acredita. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele estava certo. Uma mente invadida por lembranças ruins, medos que crescem feito espinhos, vozes que só diminuem. Essa mente não consegue florescer. Por isso a disciplina mental é tão necessária. Não é sobre pensar positivo o tempo todo. É sobre proteger o que é sagrado aí dentro. É sobre decidir quem você deixa entrar. Que tipo de pensamento você cultiva? Que tipo de palavra você tolera? Você vai continuar deixando qualquer um arrancar o que você está tentando construir? Ou vai começar a plantar com consciência e cercar o que te faz bem? Tem gente que só vem para cavar buraco e ir embora. Te deixam vazio. E você fica tentando entender onde errou. Mas às vezes você não errou. Só esqueceu de fechar a porta, de observar, de se perguntar: essa presença me nutre ou me suga?
A mente é sua. O campo é seu. Cuide dele como se fosse o bem mais precioso da sua vida. Porque é. E no fim das contas, é você quem vai colher. Se quiser colher paz, força e clareza, plante só o que te fortalece e afaste o que arranca. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria. A emoção grita, a razão sussurra, e é no silêncio entre um e outro que mora o verdadeiro poder. A maioria das pessoas acorda no automático, já reagindo ao mundo. Reage ao despertador, ao trânsito, ao chefe, aos comentários nas redes. Mas na real o incêndio não está lá fora, está dentro. É a mente em chamas, acesa todos os dias pelas faíscas das emoções não resolvidas. A emoção é rápida, impulsiva, urgente. Quando alguém te olha torto, ela aparece. Quando algo dá errado, ela assume. E aí? Você reage. Fala o que não queria, faz o que não devia. E depois vem o peso. Já a razão não. Ela chega devagar. Como quem acende uma vela numa sala escura. Ela não empurra. Ela convida. Enquanto a emoção te empurra para o abismo, a razão te convida a observar. O problema é que, no mundo de hoje, ninguém quer esperar. Todo mundo reage antes de pensar. E é aí que mora o perigo. Porque quando você vive no impulso, você apaga qualquer chance de clareza. Marco Aurélio, no meio de guerras e traições, escreveu: se algo externo te perturba, a dor não vem da coisa em si, mas da sua avaliação sobre ela. E essa avaliação você pode mudar a qualquer momento. É por isso que treinar a mente é treinar esse intervalo. Esse pequeno espaço entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. É ali que nasce a força, a liberdade, o domínio. Pensa quantas vezes você já se arrependeu por ter falado sem pensar. Quantas portas fechou com atitudes impulsivas? Quantas decisões ruins tomou num momento de raiva, medo ou desespero? E agora pensa, e se você tivesse respirado antes? 2 segundos. 3. Só isso. Já teria mudado tudo. Esse treino é sobre criar um espaço dentro de si, um abrigo onde a razão tem voz, um lugar onde você escolhe a atitude e não só reage. Não é sobre sufocar a emoção, é sobre não ser escravo dela. O mundo vai continuar barulhento, as provocações não vão parar, a raiva vai bater, o medo vai chegar. Mas você pode aprender a não abrir a porta para tudo que aparece. Você pode sentir sem se perder. Você pode escutar sem obedecer. E é aí que nasce o estoico. Quem vive no impulso é previsível, frágil, manipulável. Mas quem responde com consciência, quem faz da pausa um hábito, esse é livre. De verdade, porque liberdade não é fazer o que quiser, é escolher o que é certo, mesmo quando tudo em você quer o contrário. E sabe o que é ainda mais poderoso? A verdadeira liberdade começa quando você sente tudo, mas escolhe com sabedoria. Quando sente raiva, mas não parte para a agressão. Quando sente medo, mas continua andando. Quando sente vontade de desistir, mas segue em frente. Porque emoção é só o primeiro som. A última palavra é sua. E quando você entende isso, algo muda por dentro. Você para de ser refém do que sente e passa a ser comandante da sua mente. Isso não acontece num estalo. É treino, é repetição. Mas acontece. E muda tudo. Na próxima vez que algo te provocar, experimenta parar, respirar, escutar o que a razão tem para dizer, mesmo que seja baixinho. Talvez você pense, mas falar é fácil, difícil é fazer. E é mesmo, ninguém está dizendo que é simples. Mas também não é impossível. Os estoicos enfrentaram crises, guerras, perdas, e ainda assim encontraram força para agir com equilíbrio. Eles não eram especiais. Eles só treinavam. E é isso que você precisa cultivar. Perseverança. Porque quem cai e levanta com mais sabedoria, cresce mais forte. A autoobservação é o primeiro passo. Repara nos seus padrões, nos momentos em que você se sabota, nos gatilhos que te tiram do eixo. Treinar a mente é se conhecer profundamente. Dominar a si mesmo não é luxo, é necessidade. Não dá para continuar vivendo ao sabor do vento, esperando que o mundo melhore para você ficar bem. O mundo é o que é.
Mas você pode ser diferente. E isso começa com uma escolha. Treinar a sua mente, com paciência, com firmeza, com verdade. Todos os dias você sai para a guerra. Pode até não parecer, mas está em jogo sua clareza, seu foco, sua paz. E a sua mente é sua principal arma. O problema é que a maioria sai para a batalha com a espada cega. A mente enferrujada, despreparada. E aí, na primeira crítica, quebra. Na primeira perda, desaba. A disciplina mental é a arte mais esquecida no mundo moderno. Todo mundo cuida do corpo, da aparência, do status. Mas e da mente? Quem cuida? Os estoicos cuidavam. Mesmo em tempos de paz, treinavam, porque sabiam, a tempestade vem. E quando vier, não vai ter tempo para treinar. Você vai agir com o que já construiu. Por isso treine na paz, para agir com firmeza nas dificuldades. A filosofia estoica não é só ideia bonita, é prática, é armadura, é preparo real para o caos do dia a dia. E você? Está afiando a sua mente ou só está sobrevivendo? A resposta define como você vai atravessar a próxima tempestade. Não subestime o poder da prática diária. Um pensamento bem alinhado por dia. Uma página lida com sabedoria. Um momento de silêncio antes de dormir. Parece pouco, né? Mas é construção. Tijolo por tijolo. O que hoje é pequeno, amanhã vira muralha. E quando o caos bater, porque ele vai bater, você vai estar mais preparado. Porque a mente treinada não precisa gritar. Ela age com precisão. Ela observa. Ela pesa. Ela decide. Ela é como uma espada silenciosa, afiada, firme, leve e, quando necessário, letal. Agora me diz, quem governa você quando a raiva toma conta? Você já percebeu como a voz muda? O corpo fica tenso, o sangue ferve. Parece que outro toma o controle. E depois que passa, vem o arrependimento. Nossa, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Mas na hora parecia certo, a raiva parecia justa. Só que, quem estava no comando? Você ou a emoção? Essa pergunta simples muda vidas, e é uma das chaves do estoicismo. A raiva não pede licença. Ela invade. E se não tiver um guardião atento dentro de você, ela assume o trono, te transforma em marionete do impulso. E o pior, você nem percebe. O estoico não é alguém que não sente raiva. Ele sente. E como? A diferença é que ele não deixa a emoção reinar. Marco Aurélio lidava com traições e pressões que poucos aguentariam, e ainda assim escrevia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que ferem. Isso é grandeza, isso é autocontrole. Dominar a si mesmo quando tudo está calmo é fácil. O verdadeiro teste é quando tudo dentro de você grita. E nesses momentos, só há duas opções. Ou você governa sua mente, ou ela governa você. E enquanto for refém da raiva, do orgulho, da carência, você não é livre, é reativo. E quem é reativo é fácil de manipular. Um comentário maldoso e você já se desmonta. Uma crítica e sua energia vai embora. Um não e você entra em colapso. Já pensou quanta energia você gasta por não saber esperar a raiva passar? Quantas relações você perdeu por palavras ditas no impulso? Quantas decisões você tomou num estado que durou minutos, mas que deixou consequências por anos? A raiva é uma tempestade barulhenta, mas passageira. Se você espera, ela vai embora. Mas se age dentro dela, é você quem se destrói. Por isso, treinar a mente é urgente. É questão de sanidade. É questão de liberdade. Os estoicos lembravam todo dia: o maior império a ser conquistado é o da própria mente. Porque no fim das contas, ninguém vai viver por você. Ninguém vai pensar por você. Ninguém vai sentir por você. Então, quando a raiva vier como uma onda querendo te afogar, para, respira. Pergunta para si mesmo: quem está tentando assumir o trono agora? Sou eu? Ou minha emoção vestida de rei? Você pode sentir a raiva. Ela é humana. Mas não. Precisa obedecer. Pode escutar, sem se curvar. E quando você começa a responder ao invés de reagir, nasce uma nova autoridade dentro de você. Uma autoridade que não grita, que não precisa provar nada,
É o poder do autocontrole. É a força de quem sente tudo, mas escolhe com sabedoria. Ser estoico não é se calar por covardia, é se calar por domínio. É saber que nem toda provocação merece resposta, nem toda guerra vale ser travada. Às vezes, a maior vitória é não perder a si mesmo. Agora vamos falar da mente forte. Porque ter uma mente forte não significa ter uma mente dura. A mente dura quebra, a mente forte se adapta. Resiste sem perder a leveza. Fica firme sem deixar de ser justa. A sociedade celebra quem grita mais alto, quem responde mais rápido, quem vence na força bruta. Mas a verdadeira força está em quem consegue manter o silêncio quando tudo pede barulho, em quem escolhe a paz mesmo tendo razão. Isso é raro, isso é verdadeiro poder. A mente forte não precisa se provar, ela sabe quem é, e porque sabe, não se vende por aplauso nem desmorona por crítica. E por que justiça importa? Porque força sem justiça é só violência, é ego disfarçado de poder. A mente justa não julga na pressa, não condena na raiva. Ela olha fundo, entende a complexidade, vê a dor por trás do erro, porque no fundo, todo exagero é um pedido de ajuda mal formulado, e o estoico sabe disso. Marco Aurélio entendia. Isso melhor que ninguém. Ele anotava: a alma é forte quando age com justiça. Ele podia se endurecer diante das traições, mas escolhia a justiça. Escolhia não se corromper pelo poder, porque sabia que o maior trono que existe é o controle sobre si mesmo. E se você perde esse trono, perde tudo. Ser justo é difícil. É respirar fundo quando a raiva quer dominar. É admitir erros sem que o orgulho precise ser quebrado. Isso é maturidade. E aí, olha para sua vida. Quantas decisões erradas nasceram? De momentos de impulso? Quantas vezes você feriu alguém porque não teve coragem de pausar? Agora imagina como seria se nesses momentos você tivesse uma mente treinada, forte, justa, disciplinada. Isso muda tudo. Uma mente forte e justa não absorve tudo. Ela sabe escutar sem carregar, compreender sem se anular, amar sem se perder. A força está em continuar inteiro, e a justiça em não virar pedra no caminho. A gente vive errando por impulso. Depois vem o arrependimento e o estrago já foi feito. Agora imagina só se, naquela hora, você tivesse dado um passo para trás, respirado, visto a situação com clareza, sem o filtro do ego ou da dor. Isso se chama visão racional. E dá para construir. Mas como tudo que vale a pena exige prática, é no dia a dia que isso nasce. A cada escolha em que você segura a vontade de retrucar, a cada vez que você escuta antes de falar, a cada momento em que escolhe a verdade em vez da conveniência. O mundo não precisa de mais gente reativa. Precisa de gente com firmeza, com discernimento, com empatia. E isso começa no modo como você se trata. Se você for duro demais com você, vai ser com os outros também. Se não for justo com suas falhas, não será com os erros alheios. Por isso, não busque só força. Busque justiça também. Porque só com esse equilíbrio a sua força vai ser verdadeira. Uma força que sustenta, que constrói, que acolhe. Seja essa mente. Seja esse exemplo. E quando os dias difíceis chegarem, porque eles vão chegar, você vai lembrar que tem dentro de si algo que ninguém pode tirar: clareza, equilíbrio e integridade. E isso, meu amigo, é poder de verdade. Não é o que grita mais alto. É o que permanece inteiro quando tudo em volta desmorona. Muita gente vive em guerra com a própria mente. Não é uma guerra com bombas. É uma guerra de pensamentos duros, autocobranças pesadas, críticas constantes. Você tropeça e se xinga, erra e se castiga, sente medo e se chama de fraco. Não celebra vitórias. Não se acolhe nem quando mais precisa. E ainda chama isso de responsabilidade. Mas isso não é força. Isso é tortura emocional disfarçada de disciplina. Você não foi feito para ser seu próprio carrasco. A vida já pesa o suficiente. O mundo já exige demais. Você precisa, no mínimo, ser abrigo para si mesmo. Ter um espaço interno onde pode errar, aprender e continuar sem se destruir por dentro.
Quantas vezes você se calou por achar que não era bom o bastante? Quantas oportunidades você perdeu por medo de falhar? De novo! Isso não é azar. É autossabotagem. É a voz que deveria te ajudar, virando obstáculo. Ser seu próprio aliado não é passar a mão na cabeça. É ser firme com compaixão. É dizer, eu errei, mas isso não me define. É entender que dá para ser disciplinado sem crueldade. Que dá para crescer sem se esmagar por dentro. Treinar a mente, no fundo, é isso. Mudar a forma como você fala consigo mesmo. Transformar aquela voz interna crítica numa voz que orienta, que cobra com sabedoria, que guia com calma. Seu mundo interno não precisa ser um campo de punição. Ele pode ser um terreno fértil, onde você cresce, se fortalece e se prepara. Não onde você se destrói. Pensa nas vezes em que você apoiou alguém. Você ouviu, deu conselhos, teve paciência. Por que não fazer isso por si também? Marco Aurélio disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. E parte desse poder está em decidir como vai lidar com seus erros, com seus pensamentos difíceis, com os dias ruins. Você não pode impedir que venham, mas pode parar de se punir por eles. Pode aprender a ser uma presença firme e amorosa ao mesmo tempo. Pode escolher se acolher sem se sabotar. Essa é a base de uma mente em paz. Então escolhe agora. Solta o chicote interno. Para de se machucar por tudo o que passou. Começa a construir uma nova relação consigo mesmo. De parceria, de apoio, de força de verdade. Não aquela força que grita, mas a que sustenta. Em vez de perguntar por que sou assim, pergunta, como posso me ajudar agora? Essa mudança de pergunta pode mudar sua vida. De verdade. Porque paz mental começa quando você vira abrigo, não prisão. A maioria acredita que enfrentar o medo é gritar coragem e sair correndo. Mas não é bem assim. O enfrentamento começa na mente, porque o medo quase sempre é uma emoção inflada, distorcida, criada pela forma como a gente pensa. Ele parece real, mas é só o reflexo de um monstro que você inventou. O corpo reage como se fosse verdade, coração acelerado, mãos suando, voz tremendo. Mas nada aconteceu de fato. Você só está reagindo. Está entregando o comando. Dominar a emoção não é virar pedra. É sentir tudo com presença, sem se afogar. É olhar o medo nos olhos e dizer, eu te vejo, mas não é você quem manda aqui. O estoico não elimina o medo. Ele age apesar dele. Ele não finge que não sente. Ele só não entrega o leme. Ele cria espaço entre o que sente e o que faz. E nesse espaço mora a liberdade. O medo pode visitar, mas não pode morar. Quer vencer o medo? Então não o alimente com silêncio e fuga, encare. Questione. Treine sua mente para separar fantasia de realidade, porque no fim a batalha não é lá fora. É aqui dentro. Quantas vezes você deixou de agir por medo do que os outros iam pensar? Quantas portas você não abriu por imaginar o pior antes mesmo de tentar? A maioria dos bloqueios que a gente sente não vem de obstáculos reais, vem de caos emocional mal resolvido. De medos que foram crescendo em silêncio porque você não se posicionou, não se escutou, não liderou sua própria mente. E aí fica travado, paralisado, esperando que o medo vá embora. Mas ele não vai. Ele só perde força quando você se mexe mesmo com ele por perto. Agora imagina como seria a sua vida se ao invés de fugir, você encarasse seus medos com serenidade. Se ao invés de ver monstros, você enxergasse apenas sinais. E se começasse, ainda hoje, a construir essa força interior que te permite sentir tudo, mas agir com sabedoria, porque o medo grita, mas a razão sussurra, e o verdadeiro poder mora nessa calma. O estoico entende isso. Ele sabe, o medo domina quem está dormindo dentro da própria mente. Mas quem desperta, quem observa e questiona, aprende a usar o medo como bússola, não como jaula. E aí acontece algo lindo. Você começa a ir com medo mesmo, mas vai, com o coração firme, com os olhos abertos, com a mente no comando. O estoico não some com o medo, mas cresce tanto por dentro que ele já não paralisa mais.
E quando você passa a agir apesar do medo, aí sim você entende o que é liberdade. Liberdade não é não sentir medo, é não deixar que ele dite o que você faz. Viver com a razão no comando não é apagar a emoção, é abraçar cada sentimento com consciência. É dizer, tá tudo bem eu sentir isso, mas eu escolho o que fazer com isso. Quando a razão entra em cena, o primeiro presente que ela entrega é a paz interna, porque o maior conflito quase nunca é com os outros. É com a gente mesmo, entre o impulso e o arrependimento, entre o eu queria e o eu devia. E quando a razão guia, essa guerra dá uma trégua, a mente fica mais leve, o sono vem mais fácil, o coração para de bater acelerado por qualquer besteira, porque há um alinhamento entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz, e isso te dá clareza. Em um mundo barulhento, a clareza é um lugar sagrado, é o que te permite enxergar as situações com outros olhos. É o que evita decisões apressadas, falas desnecessárias, arrependimentos inúteis. E quanto mais você vive com a razão à frente, mais você sente orgulho de quem está se tornando. Porque agir com calma, com consciência, com direção, é isso que constrói o verdadeiro respeito por si mesmo. Agora, vamos falar de disciplina. A disciplina não é algo que você tem ou não tem. Ela é algo que você constrói todos os dias. Ela é o hábito de escolher o que é certo, não o que é fácil. Cada vez que você escolhe agir de forma sábia, você constrói um alicerce. Cada vez que você segue o que é moralmente correto, mesmo quando não há ninguém observando, você fortalece sua disciplina. Não é um resultado instantâneo, mas um processo constante de pequenos passos na direção certa. E no final, é isso que vai te definir. Parece simples, mas quem já tentou realmente mudar um hábito sabe como é difícil. A tentação está sempre ali, dizendo, não, só mais uma vez. Mas o estoico sabe que a verdadeira liberdade está em não ceder ao que é fácil. O verdadeiro poder vem da escolha deliberada. E a disciplina nada mais é do que isso. A habilidade de fazer escolhas difíceis, mas que são as certas a longo prazo. Não é sobre evitar prazer ou sofrimento. É sobre entender que sua verdadeira recompensa está em viver com integridade e alinhado com seus valores. Disciplina é também uma questão de resistência. Não estamos falando de resistir ao que é difícil para se provar para os outros. Não, estamos falando de resistir àquilo que nos enfraquece. Resistir à procrastinação, ao comodismo, à raiva que surge sem motivo. Resistir a tudo o que te desvia do caminho que você sabe ser o correto. O caminho do estoico não é o caminho fácil, mas é o caminho que traz paz. Porque quando você olha para trás, vê que se manteve firme, e isso traz uma satisfação imensa. E o mais importante, a disciplina não é um peso, ela é uma liberação. Quando você se disciplina, você não está se privando de nada que realmente importe. Pelo contrário, você está se libertando das armadilhas do desejo momentâneo e da frustração que vem quando não atingimos nossos objetivos. A disciplina é a ponte entre o que você é e o que você pode se tornar. E essa transformação é o verdadeiro significado de uma vida plena e verdadeira. O estoico sabe que a vida não é sobre esperar as coisas acontecerem. Ela é sobre agir de forma que, mesmo diante da incerteza, você tenha paz. Isso vem com a capacidade de fazer o que é necessário, não importa a dificuldade, porque a paz vem com o esforço contínuo e a construção de um caráter inabalável. E quando você constrói isso, o mundo ao seu redor começa a se ajustar. Não por controle, mas por exemplo, porque a sua presença já começa a ser suficiente para influenciar. A disciplina também te prepara para os momentos de crise. Quando as coisas ficam difíceis, é a disciplina que vai te segurar no lugar. Não vai ser o medo, não vai ser a raiva, mas a capacidade de fazer o que deve ser feito, mesmo quando não se sente vontade de fazer. E quando a crise passar, você vai ver que foi a disciplina que manteve você firme. Treinar a mente é aceitar que você vai cair, vai falhar, vai ter dias em que tudo parece desandar, mas mesmo assim, você escolhe continuar, porque o objetivo não é ser perfeito,
é ser melhor que ontem. E para isso não adianta querer atalhos. A mente humana não muda de uma hora para outra. Ela é como um solo. Precisa ser cultivada. Precisa de tempo, cuidado, paciência. Cada pensamento saudável que você planta, cada atitude racional que você repete, é uma semente. E um dia, sem perceber, você começa a colher. Você vai se pegar mais calmo numa situação que antes te tirava do sério. Vai perceber que sua reação mudou. Que o impulso veio, mas você respirou. Que a crítica chegou, mas não te abalou. Isso é sinal de progresso. E é essa a beleza da prática estoica. Ela é discreta, silenciosa, invisível aos olhos dos outros, mas gigantesca por dentro. Enquanto o mundo busca gratificação imediata, o estoico investe em construção sólida, porque ele sabe que o que é construído aos poucos dura muito mais. Você não nasce com foco, com autocontrole, com clareza. Você treina dia após dia, escolha após escolha. No começo, tudo exige esforço. Cada decisão racional parece uma batalha, mas com o tempo, vira parte de quem você é. A mente aprende, ela se adapta, cria atalhos internos. O que antes era difícil se torna natural. A disciplina que doía vira rotina leve. O autocontrole que parecia impossível se transforma em reflexo. Como aprender a dirigir? No início, você pensa em cada detalhe. Depois, simplesmente faz. E o mais lindo é que você nem percebe quando essa virada acontece. Um dia você apenas reage diferente e entende que já não é mais aquela pessoa de antes, que a mente que antes te sabotava agora te protege. Mas atenção, esse processo não é glamuroso. Ninguém vai te aplaudir por ter ignorado uma provocação. Ninguém vai postar sobre seu esforço silencioso para manter a calma. Mas é aí, nesse silêncio, que a transformação acontece de verdade. Não espere que todo treino seja uma vitória. Vai ter dia bom, dia péssimo. Vai ter recaída. Mas não pare. Cada escolha racional, por menor que pareça, é um passo, é um tijolo. E com constância, você constrói uma mente mais firme, mais lúcida, mais sua. A liberdade verdadeira não é a ausência de regras. É a capacidade de escolher com clareza, mesmo quando tudo dentro de você quer o contrário. E quando a emoção tentar te arrastar, você vai lembrar: eu posso sentir tudo, mas sou eu quem escolhe. E isso é poder. Isso é o que faz de você, aos poucos, um verdadeiro guerreiro em paz. O estoico não é um robô frio, é um ser humano inteiro que sente profundamente, mas não se deixa governar por isso. Ele não vive anestesiado, vive consciente. E essa consciência é o que o torna livre. Emoção você sente, razão você escolhe. Essa diferença muda destinos. Existe uma ideia errada por aí de que o estoico não se abala, não sente dor, não sofre. Mas é justamente o contrário. O estoico sente tudo, só que não reage no impulso. Ele pausa, ele pensa, ele escolhe. A verdadeira paz não vem da ausência de conflito, mas da firmeza durante o conflito. O estoico não se esconde do mundo. Ele encara o mundo com coragem. Sabe que vai sentir raiva, medo, frustração, mas também sabe que não precisa obedecer essas emoções. Ele pode estar no olho da tempestade, com o coração apertado, mas a mente continua firme, porque ele treinou, porque ele se preparou, porque ele não se entrega à primeira pancada. Sentir não é o problema. O problema é se perder no que se sente. A emoção é um visitante. Ela chega, se apresenta e, se for respeitada, vai embora. Mas se você a trata como dona da casa, ela toma conta, grita, manda, desorganiza tudo. O estoico recebe a emoção, mas não entrega as chaves da casa. Ele entende que entre sentir e agir existe um espaço, e nesse espaço mora a sua liberdade. Quantas vezes você agiu no calor da emoção e depois se arrependeu amargamente? Disse o que não devia, tomou uma decisão precipitada, destruiu algo que levou anos para construir. A emoção não pensa no amanhã. Ela quer resolver agora, no grito, na força. Mas a razão constrói pontes, sustenta vínculos, mantém o que é importante. A razão protege o que a emoção quer destruir.
E proteger o que importa é sabedoria. O treino estoico é como forjar uma espada. Cada desafio é uma martelada. Cada frustração, uma fornalha. Cada queda, uma chance de reforçar o aço. Não tem dia certo para treinar. É no trânsito, na fila, na discussão, na crítica, na notícia ruim. É ali que você treina. E quando você escolhe se calar diante da provocação, você não está se rendendo. Você está vencendo. Quando respira antes de responder, você não está perdendo tempo. Está ganhando domínio. Liberdade não é fazer o que quiser. É ser capaz de fazer o que é certo, mesmo quando tudo em você quer o oposto. E isso é raro. Isso é força. Isso é estoicismo vivo na prática, nas pequenas batalhas do dia. E não se engane. Essa liberdade não é se isolar, cortar emoções, virar pedra. É olhar nos olhos da emoção e dizer, eu te entendo, mas quem decide sou eu. É sentir raiva e ainda assim escolher o respeito. É sentir medo e ainda assim caminhar. É sentir tristeza, mas não se entregar. O estoico sente tudo, mas ele não é escravo do que sente. Ele carrega tempestades por dentro, mas navega com firmeza. Ele chora, mas continua. Ele cai, mas levanta com mais clareza. Imagina um executivo estressado, saindo atrasado de casa. No trânsito, alguém o corta de forma agressiva. A raiva sobe, ele quer gritar, quer revidar. Mas ele para, pensa, respira. Ele não conhece a história do outro. Pode ser alguém indo para o hospital. Pode ser só imprudência. Mas ele sabe que, se reagir, pode causar um acidente, se machucar, piorar o dia. Então ele escolhe a paz, escolhe o autocontrole. E nesse momento, ele demonstra mais força do que se tivesse revidado com gritos. Agora pensa numa briga de casal. Uma palavra machuca. A vontade é revidar, jogar tudo no ventilador. Mas aí você lembra, o que eu quero? Vencer a discussão ou fortalecer a relação. E aí escolhe escutar, escolhe não ferir, escolhe firmeza, mas com carinho. Isso é força. Isso é maturidade emocional. Isso é resultado de treino mental. Porque quando você age assim, você protege o que ama. Você não destrói por impulso. Você constrói com intenção. O estoico não vive menos. Ele vive melhor. Ele sente tudo, mas não se afunda em nada. Ele não leva culpa desnecessária, não se arrepende de palavras jogadas no calor da emoção. Ele é inteiro. Ele é presença. Ele é clareza. Se você chegou até aqui nesse vídeo, nesse mergulho de ideias e reflexões, é porque alguma coisa em você já está despertando. Já entendeu que viver dominado pela mente é viver acorrentado. Mas viver com consciência é outra história. A mudança real não acontece quando o mundo muda. Ela começa quando você muda a forma como lida com o que sente. Quando você troca reação por resposta, medo por ação consciente, raiva por silêncio estratégico, tristeza por propósito. Quando você percebe que a razão não é frieza, é força. É amor próprio em forma de decisão. É lucidez vestida de atitude. E isso não vem de mágica, vem de treino. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar disposto a evoluir. A treinar a sua mente como um guerreiro afia sua espada. Porque quem treina, se liberta. O estoico é alguém que protege a própria alma dos impulsos que tentam rasgá-la. Ele não é imune ao mundo. Ele apenas aprendeu a não se deixar destruir por ele. Treinar a mente é, no fundo, o maior ato de respeito que você pode ter por si mesmo. Porque é isso que separa o homem dominado dos próprios impulsos, do homem livre, que conduz a própria história com firmeza e clareza. E essa liberdade é conquistada, é escolha, é suor diário. Se você treinar dia após dia, escolha após escolha, com humildade, coragem e constância, vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e perceber: eu não sou mais refém de mim mesmo. Vai notar que aquela raiva que antes explodia, hoje se dissolve, que aquele medo que antes travava, hoje orienta, que aquela tristeza que te afundava, hoje te amadurece. Porque a dor ainda vem, mas ela não te derruba mais. Porque agora você tem estrutura. E isso, meu amigo, é o maior poder que alguém pode ter. Viver em paz com o que sente, sem ser prisioneiro disso.
Saber que você pode sentir tudo, mas ainda assim escolher o que fazer com cada coisa. Emoção não é um monstro, é só um sinal. E agora você aprendeu a ler esses sinais, a entender que não controla o vento, mas pode firmar os pés, que não manda na tempestade, mas pode escolher se afunda ou atravessa. Então segue firme, segue calmo, segue treinando todos os dias, porque a disciplina é a armadura dos que escolheram a paz sem abaixar a guarda. E quando o mundo vier com o caos, com as provocações, com os ataques, quando tentarem arrancar o pior de você, a sua resposta vai ser a mais poderosa de todas, o seu melhor. Silêncio, clareza, honra. É isso que um verdadeiro guerreiro em paz entrega. Não desperdiça energia com qualquer batalha. Só com o que importa. Mesmo ferido, ele continua inteiro. Mesmo cansado, continua consciente. Mesmo em dúvida, não abandona o que sabe ser certo. Se essa mensagem acendeu algo em você, se a sua mente sentiu que precisava desse lembrete, então compartilha, comenta, espalha isso. Porque você nunca sabe quem pode mudar de rota com uma palavra que você ajudou a levar. Às vezes, o que salva alguém é uma frase no momento certo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um lembrete. Você não é o que sente no momento mais difícil. Você é o que você escolhe fazer depois. A emoção pode pintar um quadro sombrio, fazer parecer que nada tem solução, que você não vai conseguir. Mas respira. Você já passou por outras tempestades antes. Já teve outros dias difíceis e ainda assim está aqui, firme, buscando ser melhor. Isso é sinal de força. E só quem sente tudo com profundidade é capaz de se reconstruir com verdade. Não se cobre por ter recaídas. O progresso real não é uma linha reta. É cheio de altos e baixos. O importante não é não cair, é cair menos e levantar mais rápido. A cada vez que você reage diferente, mesmo que seja só um pouquinho, você está vencendo. O treino da mente não é um show. Ele é silencioso. É aquele momento em que você quase grita, mas respira. Quase desiste, mas continua. Quase responde, mas sorri. E isso ninguém vê. Mas você sente. Você pode achar que o que faz não tem impacto, que ser calmo no meio do caos é fraqueza. Mas não é. É coragem. É lucidez. O mundo grita, mas quem responde com consciência é quem realmente tem poder. O estoico não age para mostrar. Ele age para manter sua própria paz. E isso transforma tudo ao redor. Porque quando você muda, o ambiente muda. E mesmo que os outros não notem, você sabe. E essa percepção vale mais do que qualquer aplauso. A mente treinada não é perfeita. Ela apenas não desmorona por qualquer coisa. Ela entende que dor é parte do caminho, mas sofrimento constante é escolha. Quando você começa a filtrar o que merece sua energia, sua atenção, sua resposta, você ganha tempo, clareza, leveza. E percebe que a vida sempre vai ter provocações, mas você não precisa aceitar o convite para cada briga. Pode simplesmente seguir. E quando a gente treina de verdade, o mundo não para de tentar nos tirar do eixo. A diferença é que a gente para de se perder em tudo. A gente ainda sente tudo, claro, mas a gente aprende a passar por dentro da dor, ao invés de ficar girando ao redor dela, porque fugir não resolve, mas enfrentar com coragem, com razão, com serenidade, cura. Você é mais forte do que imagina, não porque não sente nada, mas porque decidiu não se curvar a tudo que sente. E isso te transforma num gigante silencioso. O que o estoicismo nos ensina, acima de tudo, é que liberdade real não é fazer o que quiser, é saber dizer não ao que não vale a pena. É ter o domínio de si quando ninguém está olhando. É ser fiel aos próprios valores mesmo quando ninguém vai te dar parabéns por isso. E muitas vezes você vai caminhar sozinho. Vai parecer que ninguém entende seu esforço, mas é exatamente aí que o treino se aprofunda. Porque o estoico não busca plateia, ele busca coerência. Você vai encontrar dias em que tudo parece estar contra. Pessoas vão duvidar da sua calma. Vão te chamar de frio, de distante, de esquisito. Mas não ligue.
Mente treinada não se explica, se prova com atitude. E quem te observar com atenção vai perceber que não é ausência de emoção, é presença de autocontrole. E isso, com o tempo, gera respeito. Porque quem sabe manter a mente firme em meio ao caos, inspira. E inspira mesmo sem dizer uma palavra. Treinar a mente também é aprender a escolher onde vale a pena gastar sua voz. Nem todo comentário merece resposta. Nem toda crítica merece sua energia. Às vezes, o maior sinal de força é o silêncio. Não o silêncio da covardia, mas o da sabedoria. O silêncio que diz, eu ouvi, mas escolho não reagir. Isso é treino. Isso é maturidade. Isso é um sinal de que você está conquistando o que poucos conquistam, o governo de si. E quando esse governo é firme, tudo ao redor se reestrutura. As relações mudam. O olhar sobre os problemas muda. A forma de se comunicar muda. Porque você não vive mais para reagir. Você vive para agir com sentido. E isso dá uma paz que não tem preço. Porque você não gasta mais tempo apagando incêndio emocional. Você previne com serenidade, com inteligência, com postura. Isso não te afasta das pessoas certas, te aproxima delas. E quanto mais você treina, mais percebe. O que parecia impossível se torna natural. O que antes exigia força, agora flui. Porque o cérebro aprende, o coração amadurece. E a mente, com o tempo, vira sua aliada, não sua sabotadora. Você começa a se sentir mais inteiro, mais claro, mais forte. E essa sensação é liberdade. Então lembra disso. Todo dia é uma chance de afiar a espada, de firmar os pés, de respirar mais fundo e responder com sabedoria. A mente que você quer ter começa no treino que você escolhe fazer hoje. E por aqui, no estoicismo racional, a gente treina a mente, treina a disciplina, com clareza, com verdade, com presença. Porque quem anda com propósito nunca anda sozinho. Antes de ir, faz uma coisa simples. Escreve aí nos comentários, até o fim o estoico sábio. Essa frase é mais do que uma despedida. É um compromisso silencioso, um lembrete de que você chegou até aqui, que você ouviu, refletiu, sentiu, que alguma parte de você não quer mais viver no automático, quer mais clareza, mais controle, quer treinar essa mente para não se perder nos próprios pensamentos. E se você sentiu isso, então essa jornada já valeu. Agora não guarda esse conteúdo só para você. Curte esse vídeo não só por engajamento, mas para mostrar para o algoritmo que esse tipo de mensagem importa. Se inscreve no canal Estoicismo Racional se ainda não for inscrito. Aqui a gente constrói disciplina e consciência todos os dias. E mais do que isso, compartilha com alguém que precisa, alguém que está no limite, que vive reagindo, se cobrando, se perdendo nas próprias emoções. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é de uma luz, de uma direção, de um vídeo como Fecimte, sabe por quê? Porque tem gente que não escuta conselhos de quem está perto, mas escuta um vídeo, um conteúdo, uma ideia solta, e isso pode ser o ponto de virada na vida dela, pode ser o empurrão que faltava, o despertar que muda tudo. Por isso, se essa mensagem te fortaleceu, deixa ela seguir, deixa ela chegar em mais mentes, porque quanto mais gente firme, mais o mundo se equilibra, mais o caos encontra limites, e mais a razão ganha espaço. E se você quer continuar nessa caminhada com a gente, tem mais um vídeo aparecendo agora aí na tela. Ele é a continuação dessa conversa. É direto, é necessário, é como se fosse o segundo passo depois de tudo o que você ouviu aqui. Não perde a chance de aprofundar ainda mais. Clica e vai para lá. Porque quem anda com propósito não para no meio do caminho. E não precisa de multidão para seguir. Basta saber onde quer chegar. Você agora sabe que emoção. Você sente. Mas razão. É você quem escolhe. E essa escolha é sua âncora, seu escudo, sua espada. Que esse vídeo seja mais do que palavras bonitas. Que ele se transforme em atitudes reais no seu dia a dia. No trânsito, na raiva, na dúvida, na tristeza. Que ele seja sua memória ativa de que você é maior que qualquer impulso. Essa jornada é sua, mas você não está sozinho.
Aqui, nessa comunidade do estoicismo racional, estamos todos aprendendo juntos. Um passo de cada vez, um vídeo de cada vez, uma transformação de cada vez. Porque ser estoico é também ser irmão, e é fortalecendo uns aos outros que seguimos mais fortes. Então escreve aí nos comentários: sou estoico. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com sua evolução. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de clareza, força e direção. Às vezes, uma simples mensagem muda o rumo da vida de alguém. E você pode ser esse mensageiro. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.